Imagine o seguinte cenário. Os políticos do Brasil se reúnem, esses da esfera federal, e decidem que a gente não pode mais usar o português, que agora a gente só vai usar, sei lá, o inglês. Que coisa, não é mesmo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoa aí do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, eu tô no TikTok, tô no Twitter, no Twitter e tô também no Instagram. E você pode, claro, apoiar a produção de conteúdo desse canal lá no apoia-se/Jana Viscardi. Muito obrigada a quem já contribui. Essa é uma maneira de manter os canais das inúmeras pessoas que produzem conteúdo na internet ativos e atuantes. Então eu agradeço a você e te convido a vir apoiar a partir de R$5. E você pode também contribuir de outras maneiras, deixando aqui o seu like, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, fazendo esse conteúdo circular por aí. E hoje, gente, eu decidi conversar com vocês sobre um livro que eu achei muito interessante, muito bacana, que foi escrito pelo escritor moçambicano Manuel Muti-Mukuyo. E o Manuel, esse não é o primeiro livro dele, tá? Antes desse livro sobre o qual eu vou falar, ele tinha já publicado um livro em 2017 que se chama Visão. Este, que é o Moçambique com Z de Zarolho, foi publicado em 2018 em Moçambique, mas aqui no Brasil saiu em 2022 pela Dublinense. Foram inclusive os livreiros da Dublinense, o Gustavo e a Evelyn, que me indicaram esse livro. Já adianto, isso aqui não é uma publi, sou eu interessada em falar sobre o livro, porque tem tudo a ver com questões de linguagem. Inclusive foi a Evelyn que me disse, e o Gustavo também, que esse livro certamente me interessaria pelas questões de linguagem que estão aqui dentro dele. Primeiro, é um livro que tem as questões de língua ali dentro. Para além disso, essas questões de língua, elas vêm acompanhadas de questões que têm a ver com a sociedade, com desigualdades. E eu achei, assim, que a gente tinha que falar sobre ele. Então vamos falar sobre ele. E eu acho que a gente, antes de falar sobre o livro especificamente, eu queria trazer um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Eu vou deixar aqui embaixo materiais para vocês estudarem mais sobre o cenário linguístico de Moçambique, mas eu queria trazer um pouquinho desse cenário, para a gente ler o livro atentas a esse cenário que é tão importante. Moçambique foi colônia, né? E por conta disso, a sua língua oficial é a língua portuguesa. Mas a situação da diversidade linguística de Moçambique é um tanto diferente da situação do Brasil. Porque nós também fomos colonizados, mas nós temos a língua portuguesa como língua oficial e que é falada pela maioria dos habitantes dessa grande terra chamada Brasil. Significa que somos monolíngues? É óbvio que não. Há centenas de línguas faladas no Brasil. A língua oficial é o português, em algumas cidades há outras línguas oficiais, mas a gente tem essa como a nossa primeira língua hoje, o português, para uma parcela bem grande da população, que é o português do Brasil. No caso de Moçambique, a realidade é outra. A gente tem mais de 20 línguas banto, que é uma das famílias, você tem na verdade a família nígero-congolesa, e dentro dela você tem vários grupos de línguas, e em um desses grupos de línguas a gente tem várias línguas que são línguas faladas em Moçambique por uma parcela significativa da população, e apenas uma média aí de 10% da população fala o português moçambicano como primeira língua. Então observe que diferença significativa para pensar o que é esse cenário linguístico. E eu acho isso muito legal de falar, porque a gente tem a tendência de achar, porque a gente não está pensando muito sobre isso, que é tudo monolíngue. Cada país tem lá uma língua e só se fala aquela língua. E isso não é verdade. Essa é muitas vezes uma verdade que se quer colocar em lógicas colonizadoras, como já aconteceu no Brasil e o que vai ser tema de vídeo neste canal na semana que vem, inclusive. Então, quando você tem uma lógica colonizadora, você tem um esforço por essa homogeneização. No caso de Moçambique, embora tenha havido também esse esforço, você tem aí pelo menos 25 línguas que são faladas no país. Mas em se tratando de um país que foi colonizado, é claro que há aí um elemento de não necessariamente valorização dessas línguas do país, dessas terras, digamos assim. Assim como aconteceu no Brasil
inúmeros povos indígenas foram dizimados, junto com eles morreu também a cultura e essas línguas. Isso também aconteceu em inúmeros países que foram colonizados e que foram, claro, devastados pela violência. E a violência aqui é também uma violência simbólica. E se eu te conto tudo isso, é porque esse é um elemento que passeia por esse texto, por esse livro. E que eu acho tão interessante, tão bonito por isso. Então agora que a gente fez esse preâmbulo todo, deixa eu te contar um pouco sobre a história desse livro. Há alguns personagens que se destacam, que aparecem mais, digamos assim, né? O primeiro deles é um parlamentar que se chama Jaci, tô assumindo essa pronúncia, pode ser outra, tá? E esse parlamentar tem um funcionário que é um empregado doméstico que se chama Rolo, que, enfim, vai à casa todos os dias para limpar essa casa. Jaci, que é um parlamentar, tá passando por um momento muito particular da sua profissão, do seu ofício. Porque ele está indo ao parlamento para defender uma ideia. Ele é contrário a uma política do governo que está se tentando ser estabelecida. E que política é essa? É uma política de troca de língua. É uma política linguística. Então é a busca por tirar o português como a língua oficial e colocar em seu lugar o inglês. E aí o que está acontecendo é que você vê Jaci se preparando, nervoso, para esse evento em que ele vai defender diante da tribuna o seu ponto de vista. Ele não é o único que vai defender o seu ponto de vista. E depois disso o que vai acontecer é que tem uma votação. Rolo, ele acompanha essa votação, ou Olo, eu não sei, né? Se escreve H-O-H-L-O. Ele acompanha essa votação também, através, claro, do patrão, que faz aí uma observação ou outra, que pede a ele para acompanhar na televisão, no dia, o que vai acontecer. Ele não sabe bem o que é, não consegue acompanhar porque um dos filhos do patrão pede para ele uma coisa e ele desvia completamente a atenção dele daquilo que ele queria ver, que era acompanhar o patrão na televisão. Ele não consegue fazer isso. E quando o Jaci vai lá no parlamento defender o seu posicionamento, que é contrário a essa tentativa de empurrar essa política do governo, né? O que a gente tem é um livro que vai mostrar esses posicionamentos, que vai nos trazer o que são as falas desses parlamentares que estão a favor ou contrários a essa política, que é chamada de Lei do Renascimento de Moçambique, Lei de Renascimento moçambicano. E aí, veja só, a discussão dessas personagens que estão no parlamento é das vantagens e desvantagens de se fazer essa troca do português para o inglês. Só que no meio desse caminho, para fazer essa discussão, a gente vai ter em uma série de momentos esse narrador falando de outras línguas que existem no país. E não como quem vai explicar, como eu fiz aqui no começo, há mais de 20 línguas faladas em Moçambique. Não assim, mas mostrando esses usos de língua. Falando, fulana falou em língua tal. Ou então um diálogo que mostra uma frase numa dada língua, que não é o português e nem o inglês. Mas aparece também o inglês, aparece também o português. Então, o livro traz uma série de línguas que fazem parte do cotidiano dessas pessoas e de maneiras muito diferentes. E aqui, quando a gente está falando de língua, a gente também vai falar sobre classe social. Porque quando o Olo, que é esse empregado doméstico, está falando português, ele descreve o seu português, o narrador descreve o seu português como um português que não é o mesmo português de Jaci, que é esse parlamentar que fala português com a esposa, por exemplo. A família de Jaci tem uma característica curiosa. O filho mais novo frequenta uma escola em que as pessoas falam inglês e não português. E isso foi uma escolha da esposa e não de Jaci. Então observe que tem uma série de questões que tem a ver com língua que vão passeando pela história. E essa questão da classe social é atravessada por quem usa qual língua e de que jeito se usa a língua. E quando vai se falar sobre a troca do português para o inglês, vai se discutir então quem é que se beneficia disso, né? Porque o próprio português é uma língua falada não por tantas pessoas assim. Então há quem dela se beneficie. Porque aquelas pessoas que falam o português como primeira língua, que é uma parcela muito pequena da população, é a parcela que está usando a língua
como sendo língua oficial nessas instâncias todas. É quem adquire o conhecimento, é quem está nos jornais, é quem está no parlamento, é quem está nas escolas, é quem está nas empresas, nessas empresas portuguesas que ali estão. Então, é interessante a gente pensar justamente essa relação tão implicada entre uma coisa e outra, as relações de classe com as relações de uso de língua, quais línguas são empregadas aí. Ao longo do livro, várias figuras importantes para a história de Moçambique aparecem. Por exemplo, aparece Mondlane, que é uma figura fundamental para esse episódio, para a independência de Moçambique. Escritoras aparecem, como por exemplo a Lilia Monplé, é citada, é referenciada em uma das falas sobre a escolha por essa lei de reconhecimento, por exemplo, né? Então é interessante observar que figuras que são importantes para a história de Moçambique aparecem nesse livro, que é um livro ficcional, mas que traz uma série de discussões que tem a ver com a história de Moçambique e com o momento atual de Moçambique. Veja, o que vai acontecer com esses personagens é que Jaci perde, ganha a lei de renascimento moçambicano. E isso significa que nesse mesmo dia, o presidente do país dá um pronunciamento já em inglês. E as pessoas no bairro onde vive Olo olham para a televisão, ele tenta ir para a escola, porque ele é alguém que está estudando português, porque ele entende que se estudar português vai ter uma vida melhor. Então, ele tá indo para a escola e na escola não tem aula, tá todo mundo numa outra parte, perto da escola, e ele vai ver, tá todo mundo esperando para ouvir o pronunciamento do presidente. As pessoas não sabem ao certo o que o presidente vai dizer, e quando o presidente diz alguma coisa, ele diz em inglês. Então, veja, se o português já é uma língua de não tantos, e aí o que ele faz é já usar a língua que passa a ser a nova língua oficial. E aí o que a gente tem em termos de desdobramentos disso é que, dias depois, Olo tenta ir para a escola e a escola segue não funcionando à noite. E para ele é muito importante a escola funcionar, porque ele precisa aprender esse português para melhorar a vida dele. E isso aparece no livro declaradamente. E aí o que acontece é que não tem aula e as pessoas dizem não. Ele encontra uma pessoa que diz para ele, olha, as pessoas estão todas numa festa. E aí ele mora em Maputo há 3 anos, mas veja, ele não é de lá, ele é de uma outra região e ele vai para essa cidade para almejar melhorar a sua vida. E aí ele nunca tinha ido para a parte próxima ao oceano, a praia. E aí ele decide ir então para essa festa. E quando ele chega lá, ele acaba encontrando o filho mais velho do patrão, que explica para ele que aquilo é uma festa, mas que ao mesmo tempo vai dizer, é uma festa, mas tem gente se beneficiando aqui, porque ele acha que as pessoas só estão felizes porque houve essa resolução. E o filho vai dizer que não é bem assim, né? Tem sempre alguém ganhando alguma coisa, enfim. Ele fica nessa festa e quando volta para casa ele é assaltado. Então ele apanha muito, mas aí os assaltantes percebem que conhecem ele, que eles são do mesmo condomínio, e interrompem o assalto e vão-se embora. Mas quando ele acorda, ele tá muito mal. Volta para casa, não tá bem, e avisa a patroa que não vai. Só que veja, ele é responsável por acordar a família. Que não acorda sozinha. Então ele é responsabilizado por isso, porque a família não acorda no dia seguinte. Então o filho mais novo não vai pra escola, a mulher tá atrasada pro trabalho, e quando ela vê que ele mandou a mensagem dizendo que não ia, ela fica muito brava, mas ela fica mais ainda quando o filho mais velho diz que encontrou com ele numa festa e que deve ter sido por isso que ele não foi. Então ela assumiu que ele bebeu, que ele é um vagabundo e responde uma mensagem extremamente mal criada para ele, sendo absolutamente hostil. O marido está desolado porque perdeu e começa a se articular para ver o que ele vai fazer agora que ele perdeu. O filho mais velho é um encostado, não faz nada da vida, não fala inglês. O filho mais novo tá à frente do tempo porque está estudando numa escola que fala inglês. E aí nisso ele dá graças a Deus que a esposa fez essa escolha. Já o filho mais velho, não. E ele tinha uma bolsa de estudos, tinha conseguido uma bolsa de estudos pro filho em Portugal. Mas ele começa a se preocupar, não quer mais que o filho vá a Portugal. Ele quer que o filho tente uma bolsa para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Então o que ele vai fazer é começar a se articular para mandar o filho para um país de língua inglesa. Então observe que língua, classe social aqui, ascendência social e subir socialmente, ou se manter numa dada casta é fundamental, e ele tá preocupadíssimo com esse filho. Então ele começa a se articular aqui e ali, enquanto a mulher tá ali puta, porque o empregado doméstico não foi ao trabalho, e ela demite o Olo, e só depois é que ela conta pro marido, que fica indignado. Ela se chama Paloma. E ele começa a se articular, inclusive nas costas da esposa, vai falar com, sei lá,
com alguém do Quênia, com pessoas de diferentes países, em função de ser político, ele tem muitos contatos. Enquanto o Olo, quando acorda, passando mal, não se sentindo bem porque apanhou, se dá conta de que ele foi demitido e não sabe bem o que fazer. Só que ele mesmo tem uma funcionária em casa, que chega e vê, gente, esse homem não vai sair dessa cama? Então essas coisas estão todas acontecendo ao mesmo tempo. E é claro que este homem arranja um jeito, ele consegue um espaço pro filho, não sei lá onde, no Quênia, que vai rolar pra ele uma bolsa de estudos. Aí ele diz pra mulher de um jeito que ela perceba que é o presidente do Quênia que está oferecendo apoio, não que foi ele quem buscou apoio. Aí a mulher fica feliz com isso e tal. Então ele vai costurando pra ganhar bem a vida. Enquanto o Olo não. E fica preocupado com a professora de português, porque ela vai perder o trabalho dela. Porque numa aula, quando a lei passa, ela diz que não faz nem sentido eles estarem ali, que provavelmente ela vai estar sem emprego no dia seguinte, e ela interrompe a aula dela, né, por conta disso. Então ele passa a ficar preocupado com a professora. E aí, quando a escola volta a funcionar, o que acontece é que tem uma lista de alunos que tá fora. Tem uma lista lá que ninguém sabe o que é. Ele é humilhado pela secretaria, pelas pessoas da secretaria da escola, mas finalmente consegue falar com o diretor da escola junto com outras pessoas. E ele descobre que não tem lugar pra ele ali, porque entendem que ele tá muito velho pra isso. Ele tem 28, 25 anos. Então ele vai ter que se esperar uma escola profissionalizante, porque essa escola não é mais pra ele. Então ele perde o direito a estar ali. E faz uma série de perguntas, a preocupação com a professora, a preocupação com o diretor da escola, informado de que a professora vai trabalhar no ministério, ele pergunta se ele também não poderia ir, porque ele certamente teria muito valor em sendo um empregado doméstico. E é assim que essa história se desenrola. A família de Jace encontrando um posto excelente, porque ao fim e ao cabo o presidente, que queria que a lei passasse, o chama numa sala e o convida para virar embaixador em Portugal, para arrefecer os ânimos dos portugueses que se incomodaram com essa mudança. Então ele vai viver muito melhor, porque falou que arranjava uma bolsa para o filho se quisesse, num país de língua inglesa, deu a vaga para ele em Portugal. Então ele voltou a ter toda uma estrutura e é dito isso, né, lá com todos os seus, vai ter lá uma casa com todos os empregados, isso seria muito mais interessante. Então ele que era contrário à lei, se beneficia mesmo tendo tido uma posição contrária ali. Enquanto o Olo, na verdade, só se fode, fica sem trabalho, fica sem escola, passa mal por conta das pancadas que ele levou na cabeça. A empregada dele encontra ela, Sakina, encontra ele muito mal, ele tá pelado na cama. Ela fica desesperada de ver ele passando mal, mas quando chama ajuda, as pessoas acham que ele violentou essa mulher, e aí tem toda uma conversa em torno do que fazer, decidem que vão linchar ele. Então assim, gente, sério. Depois ele não é linchado e o livro acaba assim, com esse homem morrendo nessa cama, depois de ter apanhado horrores. E essa família, que já estava muito bem, vai ficar melhor ainda, falando lá o português, que era a língua de status, sem se preocupar mais, porque nada vai lhes acontecer. O que parecia que estava tudo ruim, não vai mais, porque ele caiu, mas ele caiu para cima, né? Porque ele foi promovido a embaixador. Então, veja, contei longamente para mostrar para vocês o quanto a questão da língua está relacionada com essa questão social, e não é só na ficção. Aqui a gente está falando de uma ficção que traz semelhanças, claro, não na mudança da língua para o inglês, mas de pensar o que é essa sociedade, porque você tem a língua oficial de Moçambique sendo o português, com uma parcela da população muito pequena que faz uso dessa língua como língua nativa, e uma quantidade imensa de pessoas que não faz uso dessa língua como essa língua oficial e que tem muitos enfrentamentos diante dessa realidade, de uma realidade que é de um país que foi colonizado e que é deixado e que vive as consequências dessa colonização, né? E aí tem uma série de trechos que eu achei interessantíssimos do livro e eu quero trazer só alguns exemplos para vocês. Primeiro, num lugar em que ele fala, o narrador vai falar sobre a língua, sobre as línguas, né? E uma delas é a xangana, que é assim: lá vai ele às pressas assinar o livro de ponto, disse uma colega de profissão em xangana, com exceção da expressão livro de ponto, que não pareceria ter equivalente no idioma local. Então aqui tá dizendo, né, que ela tá falando em xangana, mas não a palavra livro de ponto. E aí tem um outro texto que vai mostrar uma fala dele, que é assim: é que eu tô muito atrasado, vocês sabem que os meus patrões só acordam quando eu chego. Hoje temo que se atrasem e todas as culpas recaiam sobre mim. Olo retrucou num xangana erudito, quase dos livros religiosos. Então, tá mostrando que uso é esse que ele faz de xangana, né? Esta era uma habilidade que já lhe era reconhecida entre os seus pares. Ele falava xangana puro de Gaza. Gaza é uma região de Moçambique.
sem qualquer contaminação do português, mas tinha dificuldades igualmente notáveis quando se expressava na língua oficial da nação. Então aqui já se mostra esse conflito entre essa outra língua, xangana, e o português. Então ele falava esse xangana aqui, o narrador está chamando de xangana puro, e quando tinha dificuldades para usar o português. E ele mesmo diz isso, e por isso que é muito estudar, porque ele tende o português como a chave para ele melhorar de vida. Então ele quer muito estudar o português. Gente, são muitos trechos que são interessantes. Mas num outro trecho, em que já está se falando lá na Câmara, lá no parlamento, né, as diferentes figuras vão dar suas opiniões sobre essa questão da lei do renascimento, o Jace vai dizer o seguinte, numa conversa com colegas antes de ir para o púlpito: a maior parte da população merece pelo menos ter o domínio cultural. A maior parte, isso é muito interessante, né? Que não é toda a população. Esta lei, infelizmente, deixa-as desprovidas até de identidade. Interessante pensar de quem que a gente está falando aqui, né? De quem que ele está falando. E quando ele sobe lá no púlpito para defender as suas ideias, num dado momento ele vai dizer assim: esta língua, o português que uso para fazer essa comunicação, a mesma em que foi escrita a proposta de lei que agora discutimos, não nasceu nas terras de Nhungurrana ou na planície dos Cenas, muito menos no Planalto dos Macondes, né? Claro, é uma língua da colônia, né? Mas é nossa, foi conquistada com o sangue dos melhores filhos dessa nação. Então é interessante pensar na apropriação de uma língua por um povo, mas nesse caso ele está defendendo ali uma ideia dele, mas essa língua nossa, mais uma vez, é falada por uma parte, não por toda a nação, né? E uma porcentagem grande de pessoas não faz uso dessa língua, mas enfim, ele está defendendo o lado dele. Jogá-la ao lixo sob pretexto de espevitar o desenvolvimento, porque essa é a defesa, né? A língua do desenvolvimento é o inglês, então agora a gente deve fazer uso do inglês. E aí ele vai dizer, é negar as heranças de Eduardo Mondlane, ou Mondlane, eu não sei como se diz, e Samora Machel. E aqui ele tá falando de figuras que foram importantes pro processo de independência de Moçambique, que aconteceu em 1975, tá? Então é muito interessante observar isso. E aí ele vai dizer assim, como eu e o Cupom Patriota sabemos, mesmo depois desses anos todos depois da independência, a maior parte dos moçambicanos ainda não fala o português como sua primeira língua. Por causa disso, as comunidades rurais continuam marginalizadas, sem poder realizar o seu potencial, porque as ciências, oportunidades mais aliciantes são transicionadas na língua de Camões. Então ele traz aqui o que é a realidade do país mesmo, né? Que a língua oficial é o português, e muita gente não faz uso dessa língua, e as outras línguas elas são colocadas como línguas marginais, nesse sentido de valorização, né, daquilo que é valorado ali, né. Essa disputa linguística é muito importante, né, de ser olhada e pensada neste país, assim como nós também tem, viu gente, essas disputas, tá, não é uma característica exclusiva de Moçambique, né, quando se fala de países colonizados, essa disputa sempre vai estar presente. Aí tem uma outra figura que é contrária à posição de Jace, né, que quer, na verdade, é um deputado da oposição, que num dado momento vai dizer assim: esta proposta de lei peca por vir atrasada em muitas décadas, mas como se diz na sabedoria popular, vale mais tarde do que nunca. Então ele defende, né, a troca. E aí ele diz, ao adotarmos o português como nossa língua, não só legitimamos o colonialismo, como também escolhemos perpetuar a pobreza que nos legou. Então vai assumir que a colônia traz consigo a pobreza, e aí diz que o quanto o português segue legitimando isso, e aí vai dizer que com o inglês é o contrário. O inglês, por outro lado, é a língua franca da economia moderna. Se quisermos que o século XXI não nos passe ao lado, temos que investir seriamente na ciência, na tecnologia e, acima de tudo, na língua pela qual os livros e os computadores estão codificados. Então, é como se fosse essa língua da modernidade, e isso é uma falácia, de novo, né? É mais uma forma de colonialismo, né? E que depois, inclusive no livro, vai ser chamado de colonialismo invisível. Então é muito interessante ver de que maneira os argumentos vão sendo construídos dentro desse parlamento em favor ou contra essa lei do renascimento moçambicano, né? E a maneira como vai se jogar com essa relação com esse colonialismo português nesse caso aqui, né? Então você vai contra
essa colonização portuguesa, colonialismo. Tá tudo certo. Falei colonialismo, você entende como colonização, tá tudo bem, né, gente? Aquilo que é entendido como ruim vem da colonização portuguesa, né, nesse argumento. Mas não dessa lógica que também é colonialista, de você não pensar nas línguas nacionais, as línguas desse país, mas trazer uma outra língua, porque essa outra língua que seria a modernidade. E essa é uma questão importante, porque inclusive no final, nesse capítulo que chama linchamento, em que está se decidindo o que fazer com esse homem que supostamente, com o Olo, que está sendo acusado pelos vizinhos aí, né, de ter agredido essa mulher, e não é verdade, mas uma das mulheres vai dizer o seguinte, quando estão discutindo o que fazer. Alguns começam a dizer, não, deixa disso, não vamos fazer nada, e ela vai dizer assim, é por causa desta atitude que não se combatem os abusos sexuais. Vocês pensam mesmo que é um assunto privado quando alguém usa da sua posição de poder para violentar a outra até perder os sentidos? Porque aí começaram a dizer que a mulher perdeu os sentidos, e não é verdade. Se me recordo bem, quando o presidente da República falou do renascimento moçambicano, não se referiu somente à mudança da língua, mas também falou da moralização da sociedade. De contrário, falar hoje inglês com os mesmos hábitos e valores de ontem equivale a colocar batom numa porca. E aí é curioso ver que é como se essa língua trouxesse todo esse renascimento, e aí aqui atrelando uma questão cultural, e esse outro é que é o bom, que de novo é a mesma lógica da colonização, entende? Eu tiro o que tem aqui para colocar o meu que é bom, né? E de novo, no vídeo que vai ter semana que vem, eu falo disso também. Então, e ela segue dizendo assim, nos países onde se fala inglês, e aí tem essa idealização desse outro país, que vira uma coisa homogênea esse outro, né? Assim como se pretende homogeneizar, mais uma vez, o que é a língua que deve ser falada nesse país, você homogeneiza a experiência dos outros países que falam inglês, né? Nos países onde se fala inglês, só do patrão comentar algo indecente sobre a roupa da empregada vai preso. Não há tolerância para o assédio sexual, quanto mais violação. É prisão perpétua. Então ela traz o que é a cultura do que seria esse país de língua inglesa, para dizer que se só a língua muda, não importa, tem que mudar a cultura, que viria também junto com a língua. O que é um pouco a lógica do próprio político, que lá atrás estava defendendo essa língua da modernidade, a língua da economia, né? Mas o que eu achei interessante dessa conversa, pensando nessa questão da economia e de como isso apareceu, por exemplo, para essa mulher, né, numa outra circunstância, é justamente que no próprio livro vai se falar sobre esse colono invisível. Tá aqui, na página 67. Parece que o colono de hoje é invisível, mas não há dúvidas de que transiciona em inglês, a língua materna dos computadores, da internet, dos filmes, dos livros, das organizações internacionais, dos doadores, dos investidores, das conferências internacionais e, claro, dos empregos que pagam na moeda que resiste à crise porque passa a maioria dos moçambicanos. Então tem uma coisa... essa moeda, e é interessante aqui essa crítica, porque é uma língua que vai continuar privilegiando a poucos. Se o português também privilegiava poucos, vai seguir sendo a mesma coisa, porque na verdade a discussão sobre as línguas passa por essas línguas que não são as línguas que são faladas ali naquela nação, pela maioria da população. São outras as línguas da maioria da população. E essas línguas sequer entraram na discussão. Então, veja, tem muitos trechos, mas esse vídeo já tá longuíssimo. Eu tive que, inclusive, parar, porque acabou a bateria, voltei agora. Temos aqui um problema de continuidade, porque o cabelo mudou um pouco. Mas são muitos os elementos que eu considero interessantes nesse livro. Os capítulos são ótimos. Um último trecho, que é para quem trabalha com tradução, que é muito interessante, que vai dizer o seguinte... Os ministros que tinham, que era uma parte da discussão dos políticos sobre depois da aprovação da lei. Os ministros que tinham estudado nos Estados Unidos sugeriam que a designação de ministro passasse para secretary, ao passo que outros argumentavam a favor da tradução literal, minister. O argumento pedia entre se a tradução do novo termo caía bem em português e o que era norma no mundo anglo-saxônico. O excerto da intervenção de um ministro na presidência tinha feito manchete num dos jornais publicados em inglês. Who gives a shit about how it looks in Portuguese? Então, é interessante pensar que aí, essa fala
é muito boa, né? Porque nós não estamos nem aí mais pro português. Não, foda-se, eu estudei inglês, eu falo inglês, então não tenho que fazer nenhum paralelo. Então, quem fala inglês e não fala, quem fala português e não fala inglês, que se foda, que comece tudo de novo. E que é algo que inclusive vai aparecer na fala do empregado doméstico, porque ele vai dizer que é como se ele desse passos para trás. Ele, quando saiu da terra dele, ele tava, sei lá, na 8ª série, não me lembro mais qual era a série, acho que era 9ª, e quando ele foi estudar em Maputo, ele caiu para 4ª ou 5ª série, porque ele foi estudar em português, né, e português. E aí ele pensa que agora que vai ser o inglês, bom, aí ele vai cair para a 1ª série, então é como se não fizesse sentido. Então é uma tentativa de ascender que nunca vem, porque você está sempre regredindo. Enquanto os que se beneficiam são esses outros, né? Que inclusive é o filho que não fala inglês e que não fazia nada, o filho do Jaci lá, e que agora já vai ganhar uma bolsa, não só vai morar em Portugal, como vai ganhar uma bolsa para estudar, inclusive em outros países, se quiser, em países de língua inglesa, né? Então é muito interessante porque o próprio Jaci, ele fica incomodado com o que são as prioridades do governo, de acordo com esse narrador, né? Quando tem essa discussão dos ministros sobre a tradução, a melhor tradução e tudo. Mas ele não deixa de costurar aquilo que é melhor para ele, né? Então tem esse lugar da figura que tá procurando o melhor para si. E de que jeito tá procurando o melhor para si, né? Costurando aí as suas influências e tal, né? E mostrando a disparidade de classe, que mostra essa profunda desigualdade, como ela se revela na troca feita por esses políticos, que é indiferente fazer essa troca, né? As escolas não dão conta, não tá se olhando para a cultura do país, está querendo trazer uma outra coisa sem olhar para o próprio país, para quem vive nesse país, a não ser a elite, né? Você tá só olhando no final das contas para a elite mesmo. Então, gente, eu adorei esse livro, muito interessante para pensar as relações de colônia e tal. Eu falo bastante disso no meu curso Língua, Política e Poder, então venha, se inscreva. Manuel Multimucuio, que maravilha, hein? Eu gravei esse vídeo antes de ir pra Flip. Será que eu te encontrei na Flip? Será que eu consegui te dar esse livro para você assinar? É isso, gente, tô muito contente de ter lido esse livro. E aqui então fica essa minha recomendação para você. Um beijo para todo mundo que tá aí do outro lado e tchau, tchau. E quando eu falo sobre essas questões de língua, poder, política, essas escolhas, essas determinações de Estado, eu penso no meu curso Língua, Política e Poder. Eu te convido para se inscrever, vai ser uma honra ter você comigo. Vai acontecer nos dias 5 e 12 de dezembro, das 19h30 às 21h30. Eu deixo o link aqui embaixo, você pode acessar também simpla.com.br/JanaViscardi. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.